e para salvar. Amém? Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abrem Éfesos capítulo 5, Efésios capítulo 5. Amém? Sempre que eu estou aqui no púlpito, eu fico imaginando Jesus há 2000 anos atrás. Deus me livre de estar me comparando a Jesus, mas entenda o que eu vou dizer. Quando Jesus se assentava ali no Monte das Oliveiras, e diante dos olhos dele, aquela multidão de homens e mulheres sedentos para ouvir a palavra. Homens, mulheres e crianças. E se tinha criança, certamente tinha choro, certamente tinha uma criança pulando, correndo, certamente tinha todas as dificuldades que as crianças dão, mas ali estava todo mundo reunido diante de Jesus Cristo. É o que a igreja faz, meus irmãos. Na hora da palavra, não é diante do pastor, não é diante de um púlpito de madeira, é diante de Jesus Cristo. Porque um dos nomes de Jesus é Palavra de Deus. Ele é conhecido como Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Emanuel, Grande eu sou. Mas Apocalipse também nos revela que ele é conhecido como Palavra de Deus. Um dos nomes de Jesus é Palavra de Deus. Então nós estamos diante de Jesus. Por mais que eu esteja do lado de cá, eu também estou, meus irmãos, diante de Jesus Cristo. Amém? Feche os olhos e tenha compaixão desse pastor, pobre, pequeno, e que carece da misericórdia de Deus. E concordem com essa oração que eu irei fazer. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha pequenina e insignificante vida, eu apresento uma vez mais diante do Senhor, pois uma vez mais aqui eu estou, Senhor. Não estou diante de uma multidão qualquer. Não estou diante de um povo qualquer. Eu estou diante de um povo pelo qual teu Filho Jesus Cristo sangrou naquela cruz. São filhos e filhas. São homens, mulheres e crianças destinadas à salvação do Senhor. É a tua igreja, Deus. Por isso eu entendo grande responsabilidade é. O meu conhecimento, a minha sabedoria, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, de nada vale sem o teu Espírito Santo e sem a sabedoria do Senhor. Por isso eu peço a tua ajuda, Senhor, e que o Senhor venha derramar sobre mim as dádivas da sabedoria do teu Espírito Santo. Que aqui eu esteja proclamando a tua palavra, mas que eu também esteja ouvindo, para ser repreendido, para ser exortado, para ser edificado. Exorte, corrija e edifique a tua igreja nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 28. Acredito que os que trouxe Bíblia já encontraram. Então vamos à leitura. Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 28. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio, Jesus, o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus possui o poder de nos orientar e de nos ensinar em todos os aspectos e necessidades de nossa vida. Em todos. Não é à toa que está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal,
para corrigir os erros, para ensinar a maneira correta de viver. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus é infinitamente ampla e pode nos orientar, nos corrigir, nos exortar a respeito, meus irmãos, de todo e qualquer assunto. E eu não sei se vocês perceberam, o texto que eu acabei de ler é a respeito de casamento. É a respeito de relacionamento entre homem e mulher. É a respeito da vida conjugal. Mas, pastor, o casamento é espiritual? Homem e mulher é espiritual? Noivado, casamento é espiritual? Meus irmãos, é espiritual. O casamento é espiritual, meus irmãos. Por quê? Porque o casamento não foi criado pelo homem. Estou gravando aqui, eu vou postar, de repente se alguém vir pode até querer me processar, mas o que o homem criou foi o casamento homossexual. Homem com homem, mulher com mulher, foi o homem que criou. Homem e mulher foi Deus que criou para o casamento. O casamento é uma obra de Deus, o casamento é uma instituição de Deus, logo, o casamento é espiritual. Está registrado no capítulo 2 de Gênesis, a criação da mulher. Deus não criou a mulher para ser empregada do homem, Deus não criou a mulher para lavar a cueca de um homem, Deus não criou a mulher para fazer comida para o homem. Deus criou a mulher para o casamento, para ter ali uma aliança. O propósito de Deus, o princípio do propósito do coração de Deus a respeito da mulher foi para que se tornasse esposa do homem. E ali iniciou-se essa obra chamada casamento. O casamento, meus irmãos, é espiritual. É a primeira obra. Antes da igreja, antes da obra chamada igreja, Deus criou uma obra chamada casamento. Agora veja que interessante, meus irmãos. No capítulo 1 de Gênesis, está narrado a criação de Deus. Deus criou a terra, Deus criou a natureza, Deus criou tudo que existe, as estrelas, os planetas, Deus criou tudo. Agora uma pergunta: onde estava Satanás quando Deus criou todas essas coisas? Quando Deus criou a terra, Satanás não atacou a terra. Quando Deus criou os mares, Satanás não atacou os mares. Quando Deus criou os rios, Satanás não atacou os rios, bem como os animais, as aves, os peixes, as plantas, as florestas. Tudo que Deus criou na natureza, Satanás nem se importou, Satanás não lançou nenhum ataque. E nem quando Deus criou o homem. Deus formou o homem do pó da terra. Durante muito tempo Adão esteve sozinho, dando nome aos animais, dando nome às plantas. Durante muito tempo Adão esteve ali solitário no jardim do Éden. E Deus, com muita sabedoria, percebeu que não era lícito, não era legal para o homem ficar sozinho. Que Adão, coitado, entrava dia e saía dia, elefanta com elefante, camela com camelo. Todo mundo ali, um casal bonitinho e um pobre coitado sozinho, jogando pedra pro ar. Aí Deus está faltando algo. E Deus ali deve ter dado um piteleque na cabeça dele, ele desmaiou. A Bíblia fala que ele dormiu. Enquanto ele dormia, Deus arrancou uma costela e formou a mulher. E quando Adão abriu os olhos, deu de cara com aquela coisa mais linda. E olha só como foi a primeira declaração de amor. Essa verdadeiramente é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela se apaixonou na hora com essa declaração de amor. Nenhuma mulher quer receber uma declaração de amor dessa, né? Quer bombom, quer flores, quer eu te amo. Mas a primeira declaração de amor não foi eu te amo. Foi ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E ela se derreteu todinha. Apaixonou, gamou. Mas olha só que interessante, meus irmãos. Foi só Deus unir Adão a Eva e formar o casamento. Quem foi que apareceu? Satanás. Enquanto Adão estava solteirão, Satanás não colocou a ponta do chifre dele na história. Mas foi só surgir o casamento, foi só surgir a obra de Deus chamada casamento, Satanás apareceu. Usou uma serpente. Pastor, por que Satanás usou uma serpente? Temos que entender, meus irmãos. Serpente não é demônio e cobra também não é demônio. Mas Adão e Eva estavam em um jardim onde todos os animais eram mansos.
Os leões, os tigres, todos os animais que hoje são selvagens ou venenosos, como é o caso da serpente, viviam em plena paz com os homens. Hoje, se uma cobrinha desse tamanho chegar perto de qualquer mulher, sai correndo. Mas Eva não saiu correndo porque ela estava habituada. E Satanás, se Satanás se disfarça de anjo de luz, quanto mais uma serpente. Então Satanás se disfarçou de algo que Eva estava habituada, um animal qualquer ali. E de forma muito sinuosa se aproximou e lançou aquele engano, lançou aquele ataque. E ainda hoje, meus irmãos, é assim. O tempo passou e ainda hoje Satanás ataca casamento. O tempo passou e ainda hoje Satanás se levanta com grande fúria e destruição contra um homem e uma mulher dentro dessa instituição chamada casamento. E com um agravante. No Éden, Satanás era uma serpente, hoje ele é um dragão. Porque em Apocalipse, João diz que Satanás é a antiga serpente, ou seja, ser antiga deixou de ser. Agora ele é um dragão, agora ele está mais poderoso. E se ele está mais poderoso, ele está mais furioso. E certamente está furioso sabendo que pouco tempo lhe resta. E Satanás levanta fúria, ódio e destruição, meus irmãos, contra essa obra de Deus chamada casamento. E é por isso a importância, meus irmãos, de ouvirmos a voz de Deus através da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma espada. Ontem, na reunião dos homens, nós meditamos a respeito disso. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma espada. Na luta contra Satanás, na guerra contra Satanás, a palavra de Deus é uma espada. E a palavra de Deus nos revela grandes ensinamentos para o homem e para a mulher. Revela. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina sobre tudo. Eu preciso ressaltar isso. Seja qual for o problema da sua vida, seja qual for a situação que você está passando, e estamos falando de casamento, a palavra de Deus sim tem orientação para o homem e para a mulher, para o casamento, porque o casamento é uma obra de Deus. Para o esposo e para a esposa, para o casamento, Deus tem uma palavra, Deus tem uma orientação. E eu volto a enfatizar, sem medo de alguém me criticar, sem medo de aparecer algum simpatizante da causa do lado de fora e chamar a polícia, eu preciso falar para vocês que casamento é homem e mulher. Até porque, meus irmãos, a palavra casal tem a ver com o homem e com a mulher. Um homem e uma mulher. Isso. Um homem e uma mulher que decide, uma mulher que decide ter um relacionamento com outra mulher, é relacionamento, não é casal, não é casamento. A mesma coisa um homem. Por que eu falo isso? Porque aqui tem muita criança, aqui tem muito adolescente, são eles que Satanás está bombardeando. São eles que Satanás estão enganando. É a mente das crianças e dos adolescentes que Satanás estão tentando levar para o engano de que é normal, de que Deus abençoa, de que nasceu assim. Mentira. Deus não é burro, não. Deus fez tudo certo no seu devido lugar. A dureza do coração do homem que o leva a desobedecer os propósitos de Deus. Mas, meus irmãos, vamos aqui meditar a respeito do casamento. E para isso, vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, do capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeiro eu quero falar a respeito das mulheres, tá bom, minhas irmãs? Primeiras esposas, as mulheres. Mas não fica triste não, daqui a pouquinho a palavra de Deus vai bater nos homens também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Veja só que a palavra de Deus orienta as mulheres, as esposas. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que maravilha, né? Que maravilha. Agora Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 22 e versículo 24. Nós lemos há pouco. Esposas,
que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Olha só que interessante. Essa recomendação aqui de Efésios, quem deu foi quem? O apóstolo Paulo. É sabido que Paulo nunca se casou. Paulo era solteiro. Mas Paulo está falando a sabedoria do Espírito Santo. Paulo, ele não tinha respaldo algum, porque ele não era casado, ele não sabia a vivência de um casamento, ele não era um esposo, ele era solteiro. Ele dedicou a vida dele inteiramente ao Senhor e totalmente ao Senhor. Mas a sabedoria do Espírito Santo o levou a trazer essa revelação. Porém, o apóstolo Pedro era casado. Era casado, tinha sogra, inclusive, Jesus curou a sogra dele. E Pedro, respaldado pela convivência, eu acredito que Pedro era um homem complicado no casamento, porque ele não era fácil em muitos sentidos da vida, inclusive no casamento, eu acredito. Mas Pedro, com a transformação que ele viveu no casamento, creio eu, porque Deus transforma tudo, mas com a sabedoria também do Espírito Santo, ele deu um conselho semelhante ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, em poucas ocasiões, Pedro e Paulo estiveram juntos. Não existia o WhatsApp naquele tempo, não existia e-mail, as cartas demoravam para chegar. Mas os dois, um solteirão e um casado e bem casado, receberam a mesma revelação. Por quê? Porque é uma revelação de Deus para o homem, para a mulher, para o casamento e especificamente nesse versículo para as esposas. Mas é necessário, meus irmãos, termos a seguinte compreensão. Não pode ser uma obediência cega. A palavra sujeitar significa obedecer. Mulheres, esposas, essa obediência não pode ser uma obediência cega. Obedeça o seu marido, mas não desonre a Deus. Como assim, pastor? Me dê uma explicação. O marido é alcoólatra. A esposa deve obedecer esse marido indo para o bar com ele? Não. Ela vai honrar primeiro a Deus. Se ele oferecer uma dose de pinga, mesmo dentro da casa, ninguém está vendo. Não, também, mulher, só um pouquinho, não é pecado não. E o pastor Nildo falou que eu tenho que me sujeitar, que eu tenho que obedecer. Pense, raciocine. É, primeiro, honrar a Deus. Obedeça o seu marido se ele estiver alinhado à palavra de Deus. Se ele estiver fazendo algo de acordo com a vontade de Deus. O que passar disso é desobediência, é do maligno e você não tem obrigação alguma de obedecer. A irmã Jaqueline, que hoje mora lá no Espírito Santo, durante muito tempo ela me compartilhava essa situação que ela passava com o ex-marido dela, que insistia para que ela acompanhasse ele aos bares, acompanhasse ele às farras, e ela ali permanecendo firme e fiel. Porque ele entendia que por mais que fosse marido dela, ela tinha que honrar primeiro a Deus. Honrar primeiro ao Senhor. Então, mulheres, entendam isso. Porque, infelizmente, muitos pastores e muitas doutrinas humanas têm escravizado mulheres debaixo da mão violenta de muitos homens por conta de um entendimento errado a respeito dessa palavra. O meu marido deixa o meu olho roxo, mas eu tenho que obedecer. O meu marido dá chute nas minhas costelas, mas eu tenho que obedecer. Não. Meus irmãos, Deus odeia o divórcio. Mas esse pastor aqui não tem nenhuma dificuldade de aconselhar uma mulher a se divorciar se ela estiver debaixo de sofrimento, de violência, de risco de morte por causa de um homem maldito. Pastor, mas Deus odeia o divórcio, o senhor está em pecado. Não estou não, sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse que aquilo que Deus uniu, um homem não pode separar. Tem como acreditar que foi Deus que uniu uma mulher a um homem que bate nela? Tem como acreditar que foi Deus que pegou uma mulher e colocou nos braços de um homem para que aquela mulher fosse espancada até a morte? Não foi Deus. Não foi Deus. O que Deus uniu, de fato, homem nenhum pode separar. Mas tem muito casamento, tem muito casal, tem muito homem, tem muita mulher que estão juntos que não foi Deus que uniu. Deus pode restaurar, Deus pode corrigir a rota no decorrer da caminhada, pode. Alguém vai ter que se prostrar, alguém vai ter que colocar a boca no pó, alguém vai ter que orar e clamar pela transformação, pela regeneração.
Mas ainda assim eu insisto. Se alguma mulher vir até mim, pedindo conselho, pedindo orientação a respeito de uma situação dessa, de que o marido está batendo, de que o marido está colocando a faca no pescoço, eu já ouvi isso já. Eu não vou abrir a Bíblia e pedir para ela ler o Salmo 91, não. Eu vou pegar o celular e ligar 190, a polícia. Eu prefiro aconselhar, juntamente com a minha esposa, uma mulher em processo de divórcio do que celebrar nessa igreja um velório de uma mulher que foi assassinada pelo esposo. Prefiro isso. Então, as mulheres sejam obedientes e sujeitas aos seus maridos se eles estiverem no Senhor. Se estiverem em prática, se estiverem em comportamentos e querendo levar vocês para essa prática e esse comportamento que não agrada a Deus, vocês não têm direito e nem obrigação de obedecer. Amém? Amém. Aleluia. Agora os homens. Vamos aos homens? Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Perceba que para os homens, a ordenança de Jesus é mais severa. As mulheres, Deus orienta para sujeitar, para obedecer, enquanto os maridos estiverem no Senhor, sujeitar e obedecer. Mas para os homens foi mais pesado, foi mais profundo. O homem, o esposo, deve amar a esposa de qualquer maneira? Não. Como Jesus Cristo ama a igreja. Aleluia, Deus. E como Jesus Cristo, meus irmãos, amou a igreja, sendo compassivo, sendo misericordioso e amando de forma incondicional. Tem homem que só ama a esposa se ela fazer uma comida gostosa no dia de domingo. Tem homem que só ama a esposa se ele chegar do trabalho à tardezinha e topar a esposa parecendo uma princesa, só faltando uma coroa na cabeça. Meus irmãos, eu não concordo com essa filosofia. De vez em quando eu escuto umas psicólogas ou psicólogos, enfim, sabe lá o que eles são. Mulheres, se arrumem para receber os seus esposos, que ele encontre você arrumadinha, perfumada. Agora vai ver quem está dando esse conselho. É uma madame. Ganha 5 mil, 10 mil reais por mês, tem babá para cuidar dos filhos, tem empregada para cuidar da casa. Ela pensa que toda mulher é igual a outra. Mulher tem roupa para lavar, mulher tem casa para cuidar. Tem mulher que trabalha mais do que homem. O homem está lá na lida, o homem está lá no trabalho, na empresa, a mulher está dentro de casa e trabalha mais do que o homem. Aí aparece uns engomadinhos, engomadinha, falando para as mulheres, a tardezinha está bonitinha, perfumada. A mulher está doida, querendo descansar e dormir. O homem tem que amar a esposa, independente de como esteja o cabelo dela. Aleluia, de como esteja a roupa dela no final do dia quando chega no trabalho, independente se está fazendo comida boa, gostosa. Aleluia. O homem tem que amar a esposa como Jesus Cristo ama a igreja, de forma incondicional. Sim, a mulher não deve dar nenhuma condição para o homem amar. É uma missão que o homem recebeu, que o esposo recebeu, é amar, amar e amar. Por isso que eu estou falando que para nós homens foi mais apertado. Foi mais apertado, meus irmãos. Aleluia, mulherada gosta. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aqui o apóstolo Pedro está dando conselho que nós devemos viver uma vida conjugal, dando honra à nossa esposa e reconhecendo, meus irmãos, que a esposa, que a mulher é frágil. Meus irmãos, diante dos olhos de Deus, homem e mulher são iguais. Aos olhos de Deus, a respeito da salvação, a respeito das bênçãos, homem e mulher é igual. Mas, meus irmãos, homem e mulher têm alma diferente. A alma da mulher é diferente da do homem.
Um homem tem uma alma, um homem tem um jeito de ser, um homem tem um jeito de viver, a mulher tem um jeito totalmente diferente. No que diz respeito à alma, homem e mulher são diferentes. Isso fica evidente na sensibilidade. As mulheres são mais sensíveis. As mulheres são mais sensíveis. Preparando essa ministração, eu fui pesquisando e eu descobri que, lamentavelmente, hoje a ciência tem a seguinte compreensão: o índice de depressão no mundo é maior e muito maior entre as mulheres. E por algum motivo, as mulheres também demoram para responder o tratamento. Um homem, quando fica depressivo e inicia um tratamento, muito rapidamente ele se recupera. E isso quando um homem entra em depressão. Mas a mulher muito facilmente fica depressiva e o tratamento é mais lento, o tratamento é mais demorado. As mulheres têm uma resposta lenta ao tratamento. E é verdade. O que eu conheço de mulheres nessa cidade que estão com depressão. Se vocês forem ao CAPES em um dia de terça-feira, que é um dia que o psiquiatra está atendendo, a maioria é mulher. Porque o índice, segundo a medicina, a propensão das mulheres, a inclinação é maior as mulheres ficarem depressivas. Por quê? Porque a mulher é mais sensível, a mulher é mais frágil. Até fisicamente. Meus irmãos, pode ser a mulher forte que for. E pode ser um homem franzino. Aquele homem franzino sempre vai ser mais forte fisicamente que a mulher. A estrutura óssea do homem é diferente da mulher. Se colocar dois esqueletos, totalmente só osso, nós que não temos conhecimento, nós não iremos distinguir, né? Que esqueleto é de um homem, que esqueleto era de uma mulher. Mas os cientistas, os peritos conseguem. Pela estrutura óssea de cada esqueleto, os cientistas, os médicos, os legistas conseguem detectar a quem pertencia, se era um homem ou se era mulher. É por isso que eu volto a bater nessa tecla. Pode pegar o bisturi, cortar o pênis para um lado e para o outro, nunca vai virar mulher. Por dentro continua homem. A mulher é a mesma coisa, pode tirar seio, pode tomar hormônio para crescer barba, é mulher. Os genes, os ossos, a musculatura, tudo é de mulher. Porque Deus não é burro. Deus criou homem e mulher. E a mulher é mais sensível, tanto na alma, quanto também, meus irmãos, fisicamente. Mas focando na questão da alma, a diferença ainda é maior. Focando na alma, meus irmãos, a diferença ainda é maior. Sabe por quê? Porque mulheres, em sua grande maioria, as mulheres geralmente são tempestuosas. Tem alguma mulher aqui que não é tempestuosa? Como assim, pastor? Que facilmente se ira, que facilmente perde a paciência, que facilmente chuta o balde, que facilmente faz cara feia, que facilmente dá um grito no marido. Mulheres é natural, faz parte da natureza da alma da mulher ser tempestuosa. Um exemplo, é só uma cueca suja e esquecida no banheiro, em cima da privada, a mulher faz uma tempestade. É só uma toalha molhada, esquecida ali em cima da cama ou em qualquer outro lugar da casa, é só uma toalha. A mulher faz uma tempestade. Misericórdia. Meus irmãos, tem dia não, na maioria dos dias lá em casa, eu acordo um príncipezinho. Eu varro casa, eu passo pano, eu lavo o prato. A Jennifer acorda e só porque vê um pano de prato fora do lugar, Nilo, o que é isso aqui? Eu falei, minha filha, eu varri, passei pano, lavei o prato e ainda sou bonitão para acabar de completar. Antigamente bastava ser bonito. Sou bonito não, gente? Magoei. Sou bonito, tirando a cabeça e o corpo, ó. Sou bonito. Mas é desse jeito. Por quê? Porque mulher, geralmente, meus irmãos, mulher geralmente é tempestuosa. É tempestuosa. Mas ainda assim, meus irmãos, cabe ao homem acalmar a tempestade. Porque a mulher é a parte mais frágil. Ah, pastor, o senhor está falando que é para tolerar?
O Senhor está falando que é para passar a mão na cabeça, fingir que nada aconteceu? Não, não. Muitas vezes eu chamo a atenção de gente. Calma, filha. Eu sou bonitão. É só um pano. Semana passada ela estava lá mexendo lá na salada. Eu fui, ó. Não tem problema não. Oxente. Por quê? Porque é tempestuosa. Mas como eu disse, cabe ao homem. Cabe ao homem, meus irmãos, acalmar a tempestade. E o problema é que na maioria das vezes não acalmamos. O problema é que nós homens, os maridos, na maioria das vezes, não acalma a tempestade. Quem foi que acalmou aquela tempestade, meus irmãos? Naquele barco apertado, aqueles 12 homens gritando, quem foi que acalmou a tempestade? Maria, mãe de Jesus? Não. Maria Madalena? Não, foi Jesus. E um homem tem que amar a esposa como Jesus ama a igreja. Então cabe nós, diante de uma atitude tempestuosa das nossas esposas, levantar as mãos para o céu e falar: Deus tenha misericórdia. Na verdade, levanta uma mão para o céu e com outra mão se defende. Mas como eu disse, nós, homens, muito facilmente nós aumentamos a tempestade. Nós aumentamos a tempestade, meus irmãos, e o problema